Meu amigo, é o seguinte, uma onda de calor deve invadir Alagoas durante esse final de semana. Presta atenção. O alerta veio do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPIS, da UFAL. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador do laboratório, o professor Humberto Barbosa, que está com a gente aqui pela internet. Professor Humberto, boa noite, bem-vindo ao Cidade. Quer dizer que não é sensação térmica, vamos deixar bem claro aqui, não é índice de calor, é isso? O índice de calor pode chegar a 42 graus, é isso mesmo, professor? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Corretamente, a gente fala índice de calor porque é a forma mais precisa para você estabelecer. O termômetro, ele não mede sensação térmica, o termômetro é um instrumento de medição física. Então, há um outro ingrediente que é a temperatura que o termômetro mede ou estima e a umidade relativa do ar. Esses dois fatores determinam o índice de calor. No inverno, em épocas mais frias, aí sim se leva em consideração a temperatura do termômetro e os ventos. Aí usa-se o termo sensação térmica. No calor, é o índice térmico que determina essa capacidade. Lembrando que nós, seres humanos, a gente mantém estável a nossa temperatura em torno de 36,5 a 37,5. Quando a gente alcança, quando o corpo atinge uma temperatura de 38, a gente já começa a ter alguns sintomas, febre, calafrio. Isso é uma forma como o nosso corpo, ele regula, ele mantém constante essas temperaturas, em torno de 37 graus, e aí ele usa muito a transpiração para manter essa temperatura. Então, por isso, esse alerta que foi colocado desde o início da semana em vários municípios do Brasil, e a partir de amanhã há um avanço dessa onda de calor, que é uma massa de ar seco e quente que já vem atuando na parte central do Brasil, ela começa a avançar em direção à região nordeste do Brasil, e a partir de sexta, mais especificamente sábado e domingo, essas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, elas vão começar a ficar mais intensas, principalmente aí na região do interior de Alagoas, A gente vai ter ventos também, Edson, vai ter uns ventos fortes aí para o litoral a partir de sábado, são ventos bem intensos, ameniza um pouco, mas à tarde, para quem está no interior ou no sertão agreste, realmente as temperaturas podem chegar acima de 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar, ou seja, a quantidade de umidade que está presente na atmosfera é muito baixa nessa época e em função também das condições de poluição do ar, Edson. A gente está tendo uma atuação muito intensa da circulação, A gente tem um sistema de alta pressão que movimenta no sentido anti-horário, e isso está trazendo muita fumaça da região central e também um pouco parte da fumaça do nosso bioma, do nosso ecossistema caatinga. E isso deixa a atmosfera mais seca e mais quente, há menos nuvens e com isso essas altas temperaturas. A gente está vendo algumas imagens de mapa de vocês e a gente dá para ver claramente uma faixa muito mais escura cortando realmente o Nordeste, atingindo fortemente Alagoas. Quanto mais escuro nesse caso do mapa, mais calor, não é isso, professor? Esses tons em vermelho, Edson, eles representam exatamente a intensidade dessa onda, ou seja, dessas altas temperaturas que vão estar atuando aí na região. Principalmente, a gente já está um pouco com essa atuação, as temperaturas já estão um pouquinho mais altas, mas elas vão se intensificar, principalmente com a chegada desse final de semana. E é exatamente onde você vê esses mapas que você está apresentando, essa mancha vermelha, os tons de vermelho representam a intensidade dessa onda de calor, que ela pode chegar, temperaturas vão, a uma tendência aí, de chegar acima de 35 graus facilmente, até alguns municípios do interior acima de 40 graus. Lembrando que essas temperaturas, elas provocam um certo desconforto no ser humano. A gente não está adaptado para temperaturas 5 graus acima da temperatura que o nosso corpo mantém constante, que é 37. Isso a gente entra em colapso, isso provoca morte. Por isso que foi colocado. E quais são as pessoas vulneráveis? São principalmente os idosos,
as crianças, né, e tentar aqueles serviços que as pessoas ficam expostas à radiação solar, evitar, né, o máximo, principalmente no início da tarde, por volta das 15 horas, que é o horário, 15h30, que é o horário em que se registram as máximas temperaturas. Então, é fundamental que as pessoas bebam água. E lembrando, mais uma vez, essa madrugada agora, né, só para que as pessoas tenham uma noção, essa madrugada de hoje para amanhã vai dar aquela chuvinha aí no litoral, somente no litoral, dá uma refrescada, mas à medida que o dia vai avançando, essas temperaturas vão aumentando. E isso é uma tendência, né? Essa semana a gente teve um artigo publicado na Nature, né, que é uma revista de alto impacto, onde a gente fez um estudo de vários anos, levando projeções, isso com a ajuda de outros pesquisadores da Índia e sul-coreanos, né? Esse paper foi publicado essa semana, coincidentemente, a Nature colocou essa publicação, onde a gente constatou que na Índia, nos próximos 30, 40 anos, vai ter uma diminuição significativa na produtividade do trabalho, em torno de 30% a 40%, em função dessas altas temperaturas e em função dessas ondas de calor. Isso é uma projeção que, de certa forma, vai afetar todas as políticas públicas na Índia. Então, a gente participou, a única instituição brasileira, a Universidade Federal de Alagoas, através do laboratório, a participar desse projeto e, coincidentemente, essa semana, dia 7 de outubro, a Nature publicou esse trabalho conjunto, que inclui eu como coautor, e isso traz luz de que a gente tem que começar a se preocupar um pouco com essas altas temperaturas. E quando a gente fala altas temperaturas, Edson, é importante entender também que quando a umidade do ar, a umidade relativa do ar, quanto mais umidade eu tiver e altas temperaturas, isso também pode provocar morte, tá? A gente tem exemplos assim de 35 graus, por exemplo, se eu tivesse uma temperatura de 35 graus Celsius, com a umidade relativa de 85%, isso já pode ser um sinal. Se o corpo humano, dependendo das condições, isso pode provocar morte. Lembrando que a gente também está sob uma situação de pandemia. Aquelas pessoas que estão hospitalizadas, nessa situação de onda de calor, de altas temperaturas, elas precisam de cuidados especiais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo e vamos nos preparar para o calor, porque vai aumentar também. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado pelas informações.